Bárbara, eu quero intensificar a engorda do meu gado. Por que não pensar em qualidade de pasto antes de pensar em confinamento? Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tô rodando esses dias aí numas fazendas e vi muita gente investindo em estruturas extremamente planejadas de pasto rotacionado. É um desafio, mas é uma ideia espetacular e eu queria falar disso um pouquinho com vocês hoje. Essa fazenda optou por começar a criar estruturas de pastejo rotacionado. Isso porque ela tem animais de cria aqui em pastejo contínuo e tá faltando massa. Olha aqui atrás como que tá. Então, agora eles criando toda essa estrutura, juntamente com um agrônomo, um zootecnista, um veterinário, todos juntos fazendo um trabalho, eles querem que todo esse trabalho, eles vão começar também com recria agora, seja mais eficiente. Então você consegue tirar muito mais arroba, muito mais bezerro por área. Esses piquetes são 6 piquetes, todos interligados por corredores, então fica fácil você fazer a rotação do gado. É tudo com setária aqui. E ele foi dimensionado para 400 animais por piquete. Daí existem os coxos, mais ou menos são 50 metros de coxo, já pensando que vai dar um proteinado para um máximo desempenho. Então isso daqui a gente vai conseguir fazer uma rotação muito eficiente, a gente engorda um gado muito melhor. Hoje em dia a maioria dos animais aqui fica em pastejo contínuo e isso é apenas mais um passo para deixar a produção de carne aqui mais eficiente. Primeiro vamos falar o que é um pastejo rotacionado. Nada mais é do que você dividir o seu pasto em piquetes menores. Dessa forma você vai conseguir fazer Por que ele é rotacionado? Você pega o lote de animais e sempre faz um manejo de forma que ele fique pastando em lotes menores por menos tempo e ele vai rodando por esses piquetes e dessa forma você dá mais tempo para os piquetes que foram pastejados para terem um bom tempo de descanso e assim o capim consegue rebrotar. Mas não é tão fácil assim não. Você tem que conhecer muito bem o capim que você tem e a produção dele, até para você saber quantos animais você vai colocar e quantos dias ele precisa descansar para você ter uma boa produção de pastagem. E toma cuidado que tem muita gente que ainda tem essa ideia que pastejo rotacionado nada mais é do que um monte de piquete que você deixa em tempo fixo em cada lugar e vai passando. Por exemplo, a cada 7 dias eu mudo de pasto e pronto. Não é bem assim. Você precisa de uma ajuda de um profissional que vai conseguir calcular não só qual é o tempo de descanso necessário, mas quantos animais você vai conseguir colocar lá dentro de cada piquete, quantos dias ele vai poder ficar pastando. E isso você também tem que considerar a topografia, a época do ano. São vários pequenos detalhes para dar certo. Eu vou dar algumas dicas do que é necessário e básico, mas para fazer um projeto vocês vão precisar de ajuda. Gente, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é que o principal alimento para o gado é o volumoso, é o pasto, o resto é suplementação. E o que é um suplemento? Algo que apenas corrige aquilo que está faltando. Está faltando do quê? Do alimento principal, que é o pasto. Não vá pensando que é a ração que vai fazer, que é o principal alimento, vai fazer a grande diferença, porque se você não tiver um volumoso de qualidade aí, você vai passar aperto. Para o pastejo rotacionado ser bem feito, a primeira coisa que você tem que considerar é o capim, é a planta que está lá crescendo. Por isso que eu digo, eu vou bater na tecla mais de uma vez. Para você fazer um pastejo rotacionado bom, de qualidade, que vai funcionar, que eu vejo muita tentativa com pouco acerto, você tem que ter a ajuda
de alguém especializado em pastagem. Depois de muita pesquisa, perceberam que após o capim chegar numa certa altura, ele começa a fazer sombra nas folhas de baixo. E isso para com o crescimento, com a produção de capim, com o crescimento da planta. As folhas mais velhas morrem para dar lugar para as folhas mais novas se propagarem. E nessa morte, você tem muita perda. E é nesse detalhe que o pastejo rotacionado faz a diferença. Por quê? Ele respeita essa altura. Então, nós não deixamos que a planta passe dessa altura ideal. Então, as folhas mais velhas nunca irão morrer e também elas não ficam numa altura muito baixa que vai prejudicar a rebrota. Porque para rebrotar precisa ter folha para fazer a fotossíntese. Por isso que é importante você avaliar a altura de entrada e saída da planta durante o manejo do seu gado. Já tem muito estudo que até faz uma média de descanso, considerando esses dados. Mas sempre é bom fazer um acompanhamento, porque na sua região, conforme as características específicas do seu clima, pode ser que isso mude. E essa altura de pasto pode ser medida com uma régua simples, uma trena. Não é nada muito impossível não. Só que não é fácil manter essa altura não. Um pastejo excessivo ou você colocando o gado por pouco tempo e sobrando muita folha pode dar problema na rebrota e vai atrapalhar todo o seu processo, até porque é um ciclo. Se uma parte do ciclo falhar, você não consegue manter ele de forma eficiente. O clima é um fator essencial. Nós precisamos de chuva para um bom desempenho do capim. Isso pode ser corrigido com irrigação, mas também existe a temperatura. Por exemplo, abaixo de 15 graus praticamente para o crescimento da planta. E a luminosidade também ajuda bastante no desempenho, no desenvolvimento das folhas. E quando você acerta a mão e o sistema está bem feito, você consegue ótimos resultados produtivos dos seus animais e ainda economiza, porque uma pastagem de ótima qualidade faz com que os animais precisem de uma suplementação muito mais básica, menos cara. Se você der ração, precisa dar menos ração, porque você tem uma quantidade de proteína disponível, energia muito grande. Você vai precisar de ajuda para fazer o seu projeto, mas só para você ter uma ideia, por exemplo, a conta para você descobrir o número de piquetes é só você pegar o período de descanso daquele pasto que ele necessita, que varia conforme o tipo de capim que você está usando, dividido pelo período de pastejo. Vou deixar uma semana, 7 dias, vou deixar 5 dias, vou deixar só um dia, enfim. Conforme você quiser e conversar com o profissional responsável pelo seu projeto. Você pega esse número, soma o número 1 e você vai ter o número de piquetes necessários. Normalmente, o período de pastejo varia de 1 a 8 dias. Quanto menos dias de pastejo você escolher, maior o número de piquetes que você vai precisar. Tá, tem os piquetes, tudo, mas como é que eu sei quantos animais eu vou colocar em cada piquete? Isso depende da produção de capim que você vai conseguir. Isso tem uma forma de analisar, também já existem muitos estudos, então você consegue mais ou menos prever conforme o tipo de capim, mas você sempre tem que colocar nessa sua conta que uma vaca de leite vai comer entre 2 a 4% do peso vivo dela. E um gado de corte mais ou menos 2% do peso vivo. Fazendo essa conta, você tem que saber qual é a sua área e quanto tempo esses animais vão comer. Ah, e não se esqueça, você vai ter que manejar muito esses animais. É necessário colocar corredores para fazer esse manejo de forma mais fácil. E os corredores têm que ter no mínimo 10 a 15 metros de largura. Ah, evite piquetes em formatos alongados. Isso porque faz com que os animais andem mais, então gastem mais energia à toa, além de você gastar muito mais com cerca.
E aí, minha gente, gostaram da prosa? É um assunto longo, difícil, mas é mais para vocês terem um norte se vocês quiserem começar a pensar nisso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu curtir, seus comentários e até a próxima prosa, pessoal. O branquinho mexendo. É o ideal. Vá. Não é médico, não trabalha de branco? É.